Eu vi que o Jung aconselhava, né, fazer isso. E aí, mano, igual você falou, essa questão da imagem. Quando a gente olha pra mãe, essa questão que você falou da imagem externa, né, e a imagem primordial, é que aí causa essa dissociação do que realmente é o que a gente tá vendo. Você falou, pô, eu olhei no espelho, eu tô vendo uma imagem, mas essa imagem não é a representação da imagem que eu tô tendo aqui na minha cabeça. Ou seja, tipo, o meu estereótipo, a minha figura não é a imagem de quem eu sou. Exemplo, você vai olhar para sua mãe. A imagem da sua mãe não representa a imagem da mãe. Ela representa a imagem da Selma, que é sua mãe ali, né? Só que não é aquela imagem que você vê dela que é o conteúdo arquetípico da mãe. Então, quando você olha para ela, você espera outras coisas dela além da personalidade dela. Você espera coisas da mãe. Compreende? Porque essa mãe, ela já tem uma pré-determinação arquetípica. Então, quando você olha para ela e ela não te acolhe, por exemplo, você pensa, essa pessoa que está vivendo o papel da minha mãe, ela não está representando o que uma mãe deveria estar representando. Está utilizando outro arquétipo. Porque quando você foge dessa questão, é por isso que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de interpretar essa questão da imagem. Porque a imagem, ela é carregada de conteúdo simbólico. Então, o que você espera da sua mãe não é um conjunto de comportamentos de uma personalidade de qualquer pessoa. Você espera dela um conjunto de personalidades que está dentro desse conceito que já está dentro do inconsciente coletivo do que deve representar a mãe. E quando você olha para sua mãe e você vê nela, às vezes, né, eu não estou dizendo a sua, mas digo as pessoas de forma geral. Quando olha-se para a mãe e você não reconhece nela alguns padrões arquetípicos que existem dentro dessa imagem primordial da mãe, o que você, nesse momento, você interpreta? Você fala, essa pessoa, ela está causando um ruído de imagem. Ela não está se transmitindo como uma mãe. Porque a gente, a partir do momento que a pessoa se torna mãe, a gente esquece que ela tem uma personalidade anterior a isso. E no momento em que ela muda a sua jornada arquetípica de vida, a gente já quer que ela incorpore aquele arquétipo. E aí, a própria mãe, por si só, ela se sente tocada por essa questão do inconsciente. Por quê? Por que as mães, né, de forma geral, né, óbvio que tem exceções, mas por que normalmente a mãe, ela muda sua personalidade na sua jornada arquetípica quando ela descobre que ela está grávida? O inconsciente dela já diz que agora ela precisa de uma outra imagem que configure de verdade o que é o arquétipo da mãe, que não era coerente com o que ela era antes de descobrir que ela era mãe. Então essas imagens, elas vão causando esse determinado tipo de necessidade. A gente tem a necessidade de reconhecer na nossa mãe o arquétipo da mãe. A gente tem a necessidade. Aí a gente vai pegar outras questões que existem ali, né, do próprio desenvolvimento da personalidade do eu, né, o desenvolvimento do afeto e tal. Mas quando a gente pega esse ponto, você concorda comigo que se você não receber o afeto de determinada forma do seu amigo e você não receber da sua mãe, ele causa impacto diferente, sendo o mesmo afeto? Por que isso causa isso? Por que causa esse espanto de quando a gente vê que a nossa mãe não faz algo, o nosso amigo não faz algo, mas o da nossa mãe o peso é maior? Porque a gente já tem todo um padrão de conceito simbólico e imagético e de personalidade, de comportamentos que uma mãe deve ter para que ela represente aquele arquétipo. E quando ela se manifesta naquele arquétipo, porque não é ela que diz que daquele momento, não são as pessoas que estão dizendo que naquele momento ela se tornou mãe, é ela que assume aquele papel. Então, a partir do momento que ela assume aquele papel, ela diz, agora eu sou mãe, certo? Quando a gente diz que é algo, o que o outro consequentemente vai esperar da gente? Ações iguais.
ações e comportamentos que sejam, né, referentes àquilo que ela diz que é. O seu amigo, ele não diz que é sua mãe. Então é por isso que tem determinadas coisas que você não espera dele, mas você espera da sua mãe. Porque quando ela diz-se e ela se coloca nesse papel, você começa agora a enxergar nela toda aquela questão que está lá dentro do teu inconsciente, ele já começa a te jogar. Olha, isso aqui são questões do arquétipo da mãe. Para essa mãe realmente se comportar como uma mãe, ela precisa ter esse comportamento. Quando ela não tem isso, ela está fora do arquétipo da mãe. Se eu abandono meu amigo, tá tudo certo, não tem problema. Mas e se eu abandono meu filho? Diferente, não. Peso é outro. É totalmente diferente. Mas são duas pessoas aí. Por que o filho pesa mais do que o outro? Porque o filho e a mãe, eles têm o quê? Um conteúdo simbólico de vida. Eles têm um conteúdo ali que ultrapassa a simples questão da convivência humana, entendeu? E aí assim são em várias outras coisas, mano. Assim são tudo na vida. Quando a gente vai pegar, por exemplo, já não existe o arquétipo do grande pai. Existe o arquétipo da grande mãe. O grande pai seria... Não foi definido, né? Existe sim com a carga simbólica do nosso pai. Uhum. Mas a gente espera mais da mãe do que do pai. Por quê? Porque o pai, né, se a gente for jogar ele agora numa jornada arquetípica, o pai eu vejo como o arquétipo do herói. O pai, ele é o arquétipo do herói. O pai não é o arquétipo do governante, o pai é o arquétipo do herói. Por que, Júnior, que o pai não é o arquétipo do governante? Eu falo na essência, né? Por quê? Se o seu pai não conseguir, né, vamos pegar a base do que é um governante. O governante, ele precisa nutrir um reino com prosperidade e estrutura. Se o seu pai, velho, não conseguir comprar o suficiente para que você almoce hoje, você vai deixar de amar ele? Não vai, velho. Se ele não conseguir, né, fazer algo que seja para a sua nutrição, para o seu prover de vida, né, de existência, se ele não tiver condições de fazer isso, você não vai deixar de amá-lo por isso. Só que, se ele deixar de te incentivar naquele sonho que você queria, isso vai te magoar. Isso vai te magoar. Se ele não for naquele jogo de futebol que você queria que ele estivesse te vendo, para que ele comemorasse a sua vitória, e estivesse lá fora torcendo por você, te motivando e te incentivando, isso é mais impactante. Isso é frustrante. Impacta mais. Então o pai, ele em essência, ele tem o arquétipo dele é o do herói. Porque a motivação dele é incentivar o filho a crescer no mundo, a amadurecer, a lutar suas batalhas, né, a vencer seus desafios. Então a essência do pai é o arquétipo do herói. E é por isso que a maioria das pessoas não tem esse arquétipo bem desenvolvido na vida adulta. Por quê? Porque a maioria dos pais também não receberam isso dos pais, que não receberam dos pais, então não tem como colocar isso pra frente. Não compreender, né? Não buscar aprender. Exato. E às vezes não buscaram porque nem sabia que era necessário, porque não receberam. Né? E aí a gente pega, né, a baixa cultura de personalidade de criação que nós temos. Pô, a gente não tem... Nós dificilmente se encontra hoje estruturas familiares com pai e mãe bem desenvolvido dentro da sua personalidade para criar seu filho. Então, pô, às vezes teu pai, ele, né, cresceu com um herói mal desenvolvido, um herói frustrado, não conseguiu aplicar o que ele queria na vida e pronto. Ele vai fazer o quê? Ele vai te entregar isso. E aí, consequentemente, você também vai receber isso, vai entregar isso para seus filhos, a não ser que você rompa. Você tem acesso ao que você está tendo agora, para entender tudo que foi passado e falar assim, caralho, eu sou um cara assim porque eu não tenho meu herói bem desenvolvido. E é óbvio que eu não vou ter o meu herói bem desenvolvido, porque o meu pai, ele estava preocupado em colocar comida dentro de casa em vez de me incentivar. Por quê? Porque o pai dele estava preocupado em fazer ele não passar fome. Então ele está preocupado com que eu também não passe fome, mas não é isso que de fato me nutre como ser humano. O que me nutre como ser humano são crenças, culturas, princípios, valores, desenvolvimento da minha personalidade para que eu entenda
como me tornar uma pessoa madura. Justamente. Consiga viver as adversidades da vida. Então eu vejo que hoje a sociedade, principalmente o homem ele não está bem desenvolvido hoje. O homem hoje ele é infantil por não ter desenvolvido a capacidade desse herói. A capacidade de se motivar, a capacidade, né, de lutar as suas batalhas, de vencer os seus dragões. Muito pelo contrário, né? O herói está cada vez mais frágil. Já percebeu que a nossa, como a gente diz? Como é que é? Geração, né? Essa geração agora, a tendência é ela sempre ficar cada vez mais frágeis. Por quê? Porque o herói está cada vez mais distorcido. E para que lado que a sociedade está indo, mano? A sociedade está indo pro lado de que as pessoas estão tentando tirar as crianças, né, ou os adolescentes do sofrimento para que eles não vivam a luta e a dor. Mas é exatamente isso que elas precisam para desenvolver o herói. Porque se elas não desenvolverem um herói, elas vão ser frágeis à dor. Elas vão ser frágeis às batalhas. E é exatamente isso que a nossa geração está vivendo. Não vai ser nem herói, Não vai ser herói. Vai ser sempre a vítima. Porque no universo do herói só existe 3 personagens. Só existem 3 personagens no universo do herói. O herói, o vilão e a vítima. Não tem mais ninguém. Se eu não assumo o meu papel de herói, alguém vai ter que ser culpado. E só sobra pra mim o quê? Pra mim só sobra ser a vítima. É a única opção que me resta. Nesse centro rodoviário, eu acho. Aqui faz assim, ó. É 100% normal. Então, quando a gente vai entendendo essa questão arquetípica, você concorda comigo que a imagem do herói, ela tem muito mais associação com o nosso pai? Quando a gente pega esse mesmo conceito de imagem que você trouxe? É de verdade. É o que a gente espera, né? Quando é criança. Nosso pai é o que pra gente? Nosso herói, né, velho? Nosso pai é nosso herói. É o cara que, né, não sangra, não chora, né? Sabe tudo, tem todos os conhecimentos do mundo, pode vencer qualquer coisa. Nosso pai é isso, né? E aí, onde que começa, velho, a frustração desse herói? Quando o pai não soube ensinar isso pro filho, e o filho vai crescendo e vai vendo que aquele herói era simplesmente uma visão que ele tinha porque ele era infantil. Porque ele era uma criança. E o pai dele não é um herói, o pai dele é um mero mortal como todos os outros. Acabou, né? Aí a morte do herói na certa. Pum, não existe herói. Meu pai era só um mero mortal, agora eu tenho 17 anos, eu vejo o quanto que ele era chato, ignorante, burro. Uma desilusão. É a desilusão. Morte ao herói. Só que se esse pai já tivesse mostrado pro filho, desde o início, se ele tivesse primeiro desenvolvido a sua personalidade, entendido o que de fato é um herói dentro de uma guerra. O herói, ele apanha, ele sangra, ele perde, né? O herói perde. A gente vê isso em vários filmes. A gente vê isso na mitologia. O herói perde. Só que ele perde a batalha, ele não perde a guerra, né? A luta do herói ela é de longo prazo. Então, o que configura mesmo o herói é o quê? É não desistir enquanto ele não vencer. E é aí onde as pessoas estão parando. As pessoas estão parando na metade do caminho. Na hora que vem uma luta que eles julgaram grande demais, eles desistem. Aí eles desistem por quê? Porque agora eles entram no lance da vítima. Eu não consegui por causa do meu pai, eu não consegui por causa da minha mãe, eu não consegui por causa do meu patrão, eu não consegui por causa do meu irmão, eu não consegui por causa do governo, eu não consegui por causa do Lula, do Bolsonaro. E aí vai entrar essas questões. Só que, mano, olha só o quanto que essas imagens primordiais, elas realmente estão ali dentro do nosso inconsciente com uma herança, às vezes até que mitológica. Ninguém fala pra que o filho espere que o pai seja um herói, velho. Não entendi. Tipo, ninguém te incentivou a isso. Você simplesmente começa a enxergar o mundo assim. Sim. Ninguém chegou pra você e te falou assim, cara, seu pai tem que ser o seu herói. Ninguém te ensinou isso. Ali. Isso ali já foi... Você já olha pro seu pai como aquela figura desde o princípio, desde quando você se torna consciente da vida. Você já olha para aquela imagem.
E aí... É natural esperado. Isso aí, é natural esperado. Por quê? Você vai ficar... Agora eu tô pegando um conceito geral, tá? Eu não tô entrando nas especificidades do afeto ali, de gente que, né, é carente demais e tudo mais. Mas, por exemplo, se você chegar pra mim e falar assim, pô, mano, vou entrar na faculdade. Aí eu falo, pô, mano, legal, hein? Bacana. Show de bola, parabéns. Isso vai ter um efeito dentro de você. Só que se você fala isso pro teu pai, e o teu pai fala, ah, legal, parabéns. Totalmente diferente. Não é diferente? Por quê? Porque a gente fala pro pai esperando o quê? Esperando que o herói dele converse conosco. Pô, meu filho, sério? Caramba, parabéns, velho. Nossa, vai ser mais uma jornada que você vai viver aí. Pode ter certeza, você vai, né, vai ter batalha, você vai ter luta, você vai precisar, legal, né, de viver isso, mas ó, eu tô contigo, que você precisar, conta comigo, que você precisar de ajuda. E nossa, eu tô muito feliz que você tá tomando esse caminho. Parabéns mesmo. É isso que a gente espera do pai, a motivação, o incentivo do herói. A gente já não espera isso da mãe. Não. A gente não espera isso da mãe. A gente espera isso do pai. Da mãe a gente espera acolhimento, segurança e afeto. Preocupação. Fala, nossa, meu filho, é mesmo? E aí a mãe já vai pensando nas coisas. Nossa, mas como é que você tá financeiramente? Tá tranquilo? Você vai precisar de ajuda? Se precisar, ó, pode contar comigo. Não, mas você tá trabalhando e vai estudar também. Pô, você vai precisar de alguém pra te ajudar nas suas marmitas? Pô, eu posso fazer comida pra você, posso te ajudar lavando sua roupa, posso fazer... É o que a gente espera da mãe. O acolhimento e o afeto. Não o incentivo como a gente espera do pai. E aí, o que acontece? Às vezes a gente vê essas figuras distorcidas na sociedade dentro da nossa família. E o pior é quando eles distorcem de polos energéticos. Quando a mãe é a heroína e o pai é o prestativo. Porque aí a gente agora já tem um ruído energético. A gente tem um ruído, né, de polo da canalização da energia do masculino e do feminino. Porque o masculino foi feito para ser masculino e o feminino foi feito para ser feminino. Quando esses polos, eles... Você falou o ânimos, né? Pode ser. O ânimos e a ânima, pode ser também. Quando esses polos, eles entram, né, em contradição, causa ruído. Porque aí a gente cria o homem passivo e a mulher ativa. E ao contrário, né? A mulher viril, né? Essa mulher forte, destemida, que manda, que pai, que isso e aquilo. Outra incongruência de imagem. Essa é a figura da mulher distorcida, né? A mulher acha que ela tem que ser viril. E ao contrário. E detalhe, velho. Onde não há nada, existe algo. Ou seja, o que isso significa? Onde falta, se falta, alguma coisa tem que preencher. Porque o universo, ele é um abundante. Então, se tem alguma coisa faltando, tem que ter outra coisa que vai preencher aquilo que está faltando. Se você tem um pai que é passivo, significa que ele está carregado de quê? De energia feminina. Se você tem uma mãe que é viril, você está me dizendo que você tem uma mãe na energia masculina. Se a mulher, antes mesmo de ser mãe, né, ou de ser esposa, ou de ser o que seja, se ela é essa mulher viril, quando ela for encontrar um homem, esse homem ele vai ter que ocupar um espaço que essa mulher não ocupa. E se a mulher é viril, qual que é o espaço que sobra para o homem? O outro. O espaço da passividade. O espaço de ser feminino, ser frágil, ser mandado, não assumir as rédeas, não ter controle sobre o lar, porque é a mulher que vai fazer isso. E em contradição, se o homem também ele é um homem passivo, onde que ele vai se encaixar num relacionamento? Com alguém que complete ele com virilidade, porque se ele é um homem frágil, ele vai precisar de uma mulher forte. Quando acontece desses dois, nós não temos imã? Quando joga os dois polos do mesmo lado, o que acontece? Eles se repelem, né? Eles se repelem. Isso é no relacionamento. Você já viu um relacionamento de dois passivos dar certo? Não tem como. E de dois viril? Não. Também não dá, velho, porque é choque o tempo inteiro, mano. É choque. É os dois querendo algo que eles... É os dois precisando de algo que os dois não têm para contribuir um com o outro. E se a gente entende que todo relacionamento ele é dar e receber, se eu só tenho o que dar,
eu não vou receber aquilo que eu preciso, né? Por exemplo, você só tem virilidade e eu também só tenho virilidade. Eu só tenho masculino e você só tem masculino. Não, mas eu preciso do feminino. Então, se você tá me dando só masculino, cara, masculino eu já tenho. Tchau, deixa eu ir procurar outra pessoa. Se vem uma mulher com um homem feminino, os dois ali, né, na energia, com a ânima muito alto, você é passivo, você é frágil, você é dócil, cuidador, velho, isso aí eu já tenho. Então a gente não vai dar certo, eu tô precisando de outra característica que me complete. É isso que a galera não tá entendendo, mano. Radar semafórico reportado à frente. Você presta atenção, hein? Para que assim seja. E aí, mano, a galera tá achando que essa parada de ser é só ser, mano. Afonso Pena, né? Eu não achei que eu ia errado. Também dá, mas tá mais garrado. E quando a gente vai conversando sobre isso, a gente vai vendo o quanto que isso é óbvio, mano. Quando a gente vai... Não, óbvio demais. Só que é aquela questão, né? É óbvio pra quem, né? É óbvio pra quem. Se você não acessou isso ainda, não vai ser tão óbvio pra você. Não foi dito, né? O óbvio precisa ser dito. É uma das coisas que eu sempre tenho falado.